Salmo de número 132. Eu vou ler todo esse salmo, irmãos, mas a exposição vai se concentrar nos versos 11 ao verso 18. Diz assim a palavra do Senhor: Cântico de romagem. Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata, e a encontramos no campo de Jaar. Entremos na sua morada, adoremos ante o estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca de tua fortaleza. Vista-se de justiça os teus sacerdotes, e exultem os teus fiéis. Por amor de Davi, teu servo, não desprezes o rosto do teu ungido. O Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará. Um rebento da tua carne farei subir para o teu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os teus filhos se assentarão para sempre no teu trono. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o meu lugar, sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os teus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. Ali farei brotar a força de Davi. Preparei uma lâmpada para o meu ungido. Cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Amém. Oremos, irmãos. Ó Deus santo e bendito. Como é bom, Senhor Deus, estarmos na casa do Senhor, no seu santo dia, ó Deus. O dia do Senhor, o dia mais importante, ó Deus, da semana, onde o Senhor, ó Deus, convoca todo o teu povo para se fazer presente, ó Deus, juntos, em comunhão dos santos, atendendo a Deus a santa convocação para estarem adorando e bendizendo o teu santo nome. Ó Deus santo e bendito, a minha oração, Senhor, é que o Senhor fale conosco, através da ministração da palavra do Senhor. Que nossos corações, ó Deus, sejam firmados em tua palavra, Senhor. Que o Senhor abra o nosso entendimento, e que o teu Santo Espírito nos conduza, ó Deus, a colocarmos em prática a sua santa e bendita palavra. Usa-me, ó Deus, como instrumento em tuas mãos, para a tua glória, e para a edificação do teu povo, e salvação do perdido. Eu suplico, ó Deus, ao Senhor, em nome de Jesus, e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, como eu falei, hoje nós vamos concluir esse salmo, né, que começamos no domingo passado. Então, graças a Deus nós temos um irmão que agora edita, né, as pregações. Então, se você não esteve aqui no domingo passado, não se preocupe. Né? É só ir lá no YouTube da igreja, né, no canal do YouTube da igreja, Igreja Presbiteriana do Brasil, em Acaraú, e assistir a parte A que vai ser postada. Então veja, irmãos, que o nosso sermão, nossa meditação hoje, ela vai se concentrar no verso 11 ao verso 18, que trata, meus irmãos, particularmente do juramento que o Senhor fez ao seu servo Davi. Mas deixa eu trazer, irmãos, um pequeno resumo dos versos iniciais aqui, para situar os irmãos. Veja que o Salmo 132, irmãos, tem o título, o tema central desse salmo é o primeiro, do verso 1 a 10, que o peregrino, lembra que esse salmo, irmãos, é um salmo de romagem, o salmo de peregrinação. Então, verso 1 ao verso 10, vai nos ensinar que o peregrino, ele tem um zelo pelas coisas de Deus. O Senhor é em primeiro lugar no seu coração. Ele tem o zelo para as coisas do Senhor. Aquilo que toma a sua preocupação é as coisas de Deus. E aí, no segundo momento, verso 11 ao verso 18, o peregrino, irmãos, ele consola em saber que o seu rei reina de forma soberana. Ele reina de forma eterna. E veja, meus irmãos, que o verso 1 do Salmo 132
o salmista, né, que nós não sabemos quem é o autor, provavelmente seria Salomão, ele começa, né, suplicando ao Senhor que o Senhor se lembre. Né? Ele pede, lembra-te, Senhor, a favor de Davi. E nós vimos, irmãos, que lembrar, né, ou lembrar-se no Antigo Testamento, significa um pedido para que Deus haja com base em sua aliança. Lembra de Gênesis 8:1? O texto vai dizer que Deus se lembrou de Noé e dos animais. E aí o Senhor agiu em favor de Noé. Em Êxodo, irmãos, capítulo 2, verso 24, o Senhor, ele se lembra da sua aliança de Abraão, Isaque e Jacó, ao ouvir o gemido do povo de Israel lá no Egito, sofrendo duramente, o Senhor se lembra da sua aliança e age de forma redentiva, libertando o povo. Então, a ideia de lembra-te, Senhor, Senhor, age conforme a sua promessa feita a Davi. E aí o verso 2, irmãos, ao verso 5, se concentra no juramento que Davi fez. E nós vimos que Davi, ele tinha um desejo, irmãos, de construir uma casa para Deus. Tinha um desejo de construir uma casa para o Senhor, porque ele morava em uma casa e o Senhor em uma tenda. O Senhor estava em uma tenda. E aí essa devoção do salmista, irmãos, revela isso, né? Esse juramento, ele olha, eu não vou descansar, Senhor, enquanto eu não buscar uma casa para o Senhor. Então a prioridade de Davi, irmãos, acima do seu conforto, era o Senhor. Aquilo que dominava o seu coração, como ele coloca aqui, olha, eu não vou descansar, eu não vou subir à minha casa, ao meu leito, eu não vou repousar, enquanto eu não encontrar uma casa para o Senhor. Veja que essa preocupação dominava o coração de Davi. E nós vimos, irmãos, que esse juramento aqui, ou voto, na Escritura eles não são proibidos, irmãos. Votos e juramentos, quando eles são lícitos, eles são permitidos pela Escritura. Mas nós vimos que voto, né, votar ou jurar ao Senhor, deve ser feito com reverência e com sinceridade. Porque não é algo para se brincar, irmãos. E nós não podemos brincar com o juramento. É tanto que aqueles votos ou juramentos que são contrários à palavra do Senhor, eles sim são proibidos. E eu usei como exemplo o celibato. É um voto totalmente contrário à palavra do Senhor. E aí o verso 6 e verso 7, né, de forma implícita, nós vemos aqui que Davi, ele cumpre aquilo que ele prometeu ao Senhor. Então, ele pega a arca que estava em Kiriat Jearim e leva para Jerusalém. 2 Samuel, capítulo 6, verso 2. E nós vimos, irmãos, que a arca da aliança, ela representava, ela simboliza o quê? Presença de Deus no meio do seu povo. Então, quando ele fala, vou buscar uma casa para o Senhor, para a arca do Senhor, é porque a arca, irmãos, representava a presença de Deus no meio do seu povo. É tanto que ninguém poderia pegar na arca. Não somente a arca, né, mas o templo, os reis de Israel, tudo era sombras que apontava para Jesus. E aí o verso 9 e o verso 10, nós temos mais pedidos, né? O primeiro deles é, olha, Senhor, vista-se de justiça os teus sacerdotes. Ou seja, conduz o teu povo em santidade. Leva-os, ó Deus, a viver uma vida obediente. E aí temos o segundo pedido, verso 10. Por amor a Davi, à promessa, ao juramento, teu servo, não despreze o rosto do teu ungido. Ou seja, não rejeita o rei. Então, o rei aqui, irmão, já não era mais Davi. Então, todos esses pedidos aqui, irmãos, têm como base a aliança de Deus com Davi. Isso é um breve resumo desses versos. E vamos entrar agora, né, a partir de agora, os versos 11 ao verso 18. Primeira parte, verso 1 a 10. Né, poderia resumir, juramento de Davi ao Senhor. E o verso 18 em diante, o juramento do Senhor a Davi. E na ocasião, irmãos, eu disse para os irmãos que nós não somos apenas peregrinos, né? Quando nós temos o nosso coração transformado, nós servimos a Jesus, a Bíblia diz que nós somos peregrinos. Mas não só isso. Ela diz também que nós somos servos. Nós servimos a um rei. E essa, irmãos, é a boa notícia que esse salmo
ele vai nos trazer? Porque a despeito, irmãos, de nossa peregrinação, nós temos um consolo, de que nós servimos a um rei todo-poderoso, que reina de forma eterna. Esse é o nosso consolo, irmãos. Que em nossa peregrinação nós vamos passar por inúmeras dificuldades. Nós vimos isso, vários salmos de peregrinação nos ensinam isso. Mas nós temos um rei, irmãos, que cuida de nós. Nós servimos aquele que é o rei dos reis. É por isso que o verso 11 ao verso 12, irmão, 18, vai se concentrar no reinado eterno do filho de Davi. Nós vamos ver quem é esse filho de Davi. E é interessante, irmãos, porque nos versos 2, até o verso 7, nós vemos a preocupação de Davi em construir uma casa para Deus. Não vou me descansar enquanto eu não construir uma casa para Deus. Só que aí, irmãos, no verso 11 em diante, é o Senhor quem promete dar uma casa para Davi. Davi quer dar uma casa, construir uma casa para o Senhor, mas é o Senhor que dá uma casa permanente a Davi. Veja, irmãos, como o nosso Deus, Ele é um Deus gracioso. Porque o verso 11 em diante, irmãos, ele chama a nossa atenção para aquilo que o Senhor fez a Davi. Você não pode ficar simplesmente parado, né, e extasiado daquilo que Davi fez. Olha como Davi servia ao Senhor. Olha o que ele fez aqui, o voto que ele cumpriu. Nossa atenção, irmãos, ela se volta exatamente naquilo que o Senhor fez a Davi. Isso nós chamamos o quê, irmãos? De graça. Porque Deus, irmãos, Ele não devia nada a Davi. Na verdade, Deus não deve nada a ninguém. Mas Ele, de forma graciosa, fez um juramento que traz consolo aos peregrinos. Consolo em saber, irmãos, que Deus, que prometeu aqui, que fez uma aliança com Davi, Ele vai cumprir essa promessa. Que é uma promessa gloriosa. Olha, irmãos, agora, voltando, olha para o verso 11. Como é que Deus, irmãos, como é que Deus, Ele entra em juramento, em um pacto com Davi? O Senhor jurou a Davi. Confirme juramento, e dele não se apartará. A linguagem aqui, irmãos, é de um juramento inquebrável. O Senhor jurou, confirme juramento, e desse juramento ele não revogará, ou não se apartará desse juramento que ele fez. Irmãos, isso é muito lindo. Porque isso mostra, irmãos, um compromisso inquebrável. Deus, irmãos, Ele está entrando em uma aliança, Ele está fazendo, melhor dizendo, uma aliança com Davi, uma aliança inquebrável. Que nós, para facilitar, usamos o termo incondicional. Ou seja, Deus, irmãos, o que Ele está prometendo, Ele vai cumprir. A despeito da infidelidade do seu povo. Deus, Ele é fiel, irmãos, não a você. Tem um hino, que canta, fiel a mim. Mas Deus não é fiel a nós, irmãos. Deus é fiel a si. Deus é fiel à sua palavra. Deus é fiel a Ele mesmo. Irmãos. É verdade, irmãos, que quando você lê, por exemplo, 2 Samuel, capítulo 7, e o texto paralelo, que é 1 Crônica 17, que é ali a aliança de Deus com Davi, você não vai ver o termo aliança. Você vai ver Deus prometendo. Não precisamos que o termo apareça, que o termo aliança apareça para nós dizermos que ali Deus fez uma aliança. É tanto, irmãos, que Deus, Ele reitera essas promessas a Salomão quando ele constrói o templo. Lá em 1 Reis 9 e 2 Crônicas 17. Ou seja, o que Deus está fazendo aqui com base nesse salmo e no Salmo 98 é que Deus ele entrou em uma aliança com o seu servo Davi. Deus, irmãos, de forma graciosa, ele se amarrou com o seu servo por meio de um juramento. Deus jurou. E o que o Senhor jurou, ele não vai revogar.
Ele vai cumprir. Olha qual é a promessa aqui, irmãos, do juramento. Um rebento da tua carne farei subir para o teu trono. Ou seja, Deus está prometendo, irmãos, que colocaria o filho de Davi para reinar no trono. Olha, eu vou lhe dar um filho que vai se assentar no seu trono. Abra comigo rapidamente, irmãos, Salmo 89. Que é outro salmo, irmãos, que fala dessa aliança. Salmo 89, verso 3 ao verso 4. Salmo 84, verso 3. Fiz aliança com meu escolhido e jurei a Davi, meu servo. Para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. É a mesma promessa. Eu vou dar um filho a você que vai se assentar no trono, que vai reinar. É claro, irmãos, que essa promessa, ela tinha um cumprimento parcial com Salomão. Quando você lê 2 Samuel, capítulo 7, você vai ver isso. Que Deus promete que vai dar um filho, e esse filho é que vai construir o templo. Salomão constrói o templo. Só que aqui, irmãos, quando nós estamos lidando com a palavra do Senhor, principalmente no Antigo Testamento, nós temos que aprender a ler alguns textos, irmãos, tendo em mente a perspectiva profética. O que seria a perspectiva profética? Deixa eu explicar aqui para os irmãos de forma muito simples. Uma profecia, irmãos, ela tinha um cumprimento parcial. Ou seja, algumas coisas, irmãos, no momento ali da profecia, no momento da promessa, eles seriam cumpridas ali. Mas também, irmãos, havia um aspecto mais amplo, que seria cumprimento futuro ou pleno. Ou seja, quando a gente chega, por exemplo, né? Se você lê Mateus 24, o que tem lá? O sermão escatológico de Jesus. Quando ele fala de guerra, rumores de guerra, né, os princípios das dores. Ele traz várias promessas, várias profecias ali, nesse sermão. E muitas coisas aconteceram quando ele terminou esse sermão. Por exemplo, a destruição do templo. Lembra que os discípulos falaram, olha, Senhor, que construção bonita. Né, que pedras preciosas. O que Jesus diz? Não ficará pedra sobre pedra. E no ano 70 o templo é destruído. Só que muitas coisas ali, irmãos, ainda faltam se cumprir. É por isso que Jesus fala, olha, depois que essas coisas se cumprirem, o filho vai voltar. Então não faz sentido você ler o sermão escatológico e dizer o seguinte, olha, tudo aqui se cumpriu no primeiro século. Não faz sentido, porque Jesus ainda não voltou. Então tem muitas coisas para se cumprir. Então quando você olha para essa promessa aqui, o rebenta a tua carne, farei subir para o teu trono, você tem que levar em conta a perspectiva profética. Ou seja, o Senhor está falando o quê? De Salomão. Salomão não se assentou no trono? Se sentou no trono. Só que não é somente para Salomão. Quando ele fala de alguém que vai sentar no trono e reinar eternamente, está falando de Jesus, irmãos. O filho de Davi. Abra comigo também, lá em Atos, capítulo 2. E é fantástico, irmãos, como é que Pedro, ele pega essa passagem, né, com outras, e ele aponta para Jesus, olha, Davi estava falando de Jesus. Atos, capítulo 29, irmãos, verso de número 29. Atos 2, 29. Atos, capítulo 2, verso 29. Olha o que Pedro diz. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Verso 30 do capítulo 2 de Atos. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção.
lembra da aliança, Deus jurou a Davi. A este Jesus, Deus ressuscitou, que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, né? Disse o Pai ao Filho, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certo, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, o filho de Davi aqui, irmãos, que se sentaria no trono, que reinaria de forma, né, plena e eterna, é Jesus Cristo. Veja, irmãos, as cláusulas do pacto, verso 12. Deus promete. Mas olha o que Deus diz no verso 12, né, que é as cláusulas do pacto. Se, verso 2 do Salmo 132, verso 12. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no trono. Então veja, irmãos, primeira cláusula aqui, de forma clara, irmãos, da aliança é um aspecto condicional. Se, ou seja, é fundamental, é essencial que os seus filhos permaneçam fiéis a mim. Deus está falando aqui, irmãos, olha, se os teus filhos guardarem minha aliança e os meus testemunhos, eles vão se assentar no trono para sempre. É fundamental que os seus filhos, irmãos, obedecessem ao Senhor, para permanecer sentados no trono. Só que quando a gente olha, irmãos, para os filhos de Davi, nós vamos ver que todos falharam. Todos foram fiéis ao pacto, exceto um. De Salomão, irmãos, a Zedequias, né, que foi o último rei da linhagem de Davi, a reinar ali de forma efetiva em Jerusalém, quebraram a aliança. Eles fizeram aquilo que não podiam. Eles não cumpriram aquilo que Deus disse aqui. Se os teus filhos guardarem, mas se os teus filhos não guardarem, eles não vão se assentar. Veja, irmãos, os filhos de Davi, incluindo o próprio Davi, né, todos foram pecadores e não guardaram a aliança. Eles quebraram a aliança. Exceto um, o Senhor Jesus Cristo. É claro, irmãos, que por eles terem quebrado a aliança, eles não permanecerem guardando a aliança e nem o testemunho, nem a palavra do Senhor, isso trouxe consequências para eles. Reino dividido. Após a morte de Salomão, o reino foi dividido. A desobediência, irmãos, levou o povo ao exílio. E lá no exílio, irmãos, o povo tinha a impressão de que a aliança do Senhor foi anulada. O povo lá no exílio, irmãos, achava que Deus tinha abandonado eles. Deus não tem mais aliança conosco. Só que aí, irmãos, quando você vê o aspecto aqui da aliança que é condicional, ao mesmo tempo você vai ver o aspecto incondicional. Há na aliança, irmãos, o aspecto condicional, se permanecerem, mas há o aspecto, irmãos, incondicional, porque Deus, irmãos, Ele jurou com firme fundamento e não vai revogar. E Ele cumpriu, irmãos, a sua promessa, a despeito da infidelidade dos filhos de Davi. O Redentor prometido, que se assentaria no trono, ele veio exatamente da linhagem de quem? De Davi. É por isso, irmãos, que todos os reis aqui, eles apontavam para Jesus. Porque Jesus, irmãos, ele foi o único que viveu uma vida perfeita. Jesus, irmãos, foi o único que permaneceu fiel, guardando a aliança. É por isso, irmãos, que ele cumpriu a aliança. A aliança nunca deixou, irmão, de ser condicional. Haveria a necessidade de cumprir a aliança. E o que foi que Jesus fez? Cumpriu a aliança. Ele guardou a aliança, ele guardou o testemunho.
Isso, irmãos, é que traz consolo. Veja, irmãos, como Deus, Ele é gracioso. Ele prometeu, Ele jurou, Ele entrou em aliança com o seu servo, não teria obrigação nenhuma de fazer isso, e ainda Ele cumpriu a aliança, quando Ele enviou Jesus Cristo para salvar o seu povo. Veja, irmãos, que tudo que vem do Senhor é graça. Davi não merece esse privilégio, irmãos, de ouvir do Senhor uma promessa de que o seu filho se assentaria no trono. Mas o Senhor foi gracioso. O povo de Israel, irmãos, não merecia nada. E os crentes, pastor, no Novo Testamento, ou os crentes hoje, também não merecem nada. Tudo é graça do Senhor, meus irmãos. Você não pode dizer que você merece algo do Senhor, porque isso é impossível. Tudo é graça, irmãos. Veja, irmãos, Deus simplesmente tinha o direito de fazer o seguinte: olha, cumpre a minha promessa, os meus mandamentos. Eu estou dizendo que você não faça isso, e não faça. Só que Deus, irmãos, Ele é tão bom, mas é tão bom, que Ele fala assim: olha, faça isso. E se você fizer isso, você vai receber bênção. Ele poderia muito bem falar: faça isso, e pronto. Mas Ele ainda nos dá bênção. Veja, irmãos, que isso é uma graça sem tamanho. Paulo, irmãos, quando ele vai falar sobre o amor de Deus, lá em Romanos 5, ele vai dizer que Deus, Ele demonstra o seu amor aos fracos, ímpios, pecadores, inimigos do próprio Deus. Isso é graça, meus irmãos. Isso, irmãos, é que traz consolo ao nosso coração, porque a despeito da infidelidade do seu povo, o Senhor cumpriu a sua promessa. Veja, irmãos, como a aliança, ela é cheia de bênçãos. Olha o verso 13, que é um juramento cheio de bênçãos. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Veja, irmãos, que o termo aqui, né, escolheu, né, preferir, né, traz a ideia, meus irmãos, exatamente de graça. Porque, veja, irmãos, sempre essa ideia de escolher, de eleição, né, de eleger alguém, ele é aspecto de imerecimento. Né? Você não merece ser escolhido, mas o Senhor foi lá e escolheu um povo. E o Senhor escolheu um lugar. Então, veja, irmãos, não entendam, por favor, a ideia de eleger como nós utilizamos quando vamos eleger um candidato. Né? Como é que a gente escolhe um candidato? Com base em méritos. Fulano de tal está se candidatando, eu vou estudar a sua vida. Um bom cristão deveria fazer isso, né? E não votar cegamente. Tem uns malucos aí. Então, eu vou olhar esse rapaz, deixa eu ver o que ele fala, quais são as suas propostas, quais são os seus princípios. São bíblicos. É um cara que é contra o aborto ou que defende o aborto? É um rapaz que defende bandido ou que ele é justo e o bandido tem que ser preso? É alguém que odeia a corrupção ou é alguém que é corrupto? É com base na resposta, irmãos, que a gente vai escolher alguém. Porque a eleição de candidatos ela é com base em méritos. Só que Deus não faz assim. Quando a Bíblia diz, irmãos, que Deus escolheu o povo, que escolheu um lugar, isso é segundo a sua graça. Não é mérito. Não é mérito. Então veja, irmãos, que Deus, de forma graciosa, Ele escolheu a Sião, né? A Jerusalém, preferiu para a sua morada. Deus escolheu, irmãos, para habitar com o seu povo, Jerusalém no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, a igreja já não está mais limitada a nenhum lugar. A glória do Senhor, meus irmãos, ela resplandece em toda a terra. E repousa exatamente onde Cristo e o seu povo estão reunidos. Paulo diz isso em Corinto, capítulo 6. E aí eu esqueci de colocar a referência, se é o primeiro ou o segundo. Capítulo 3, verso 16 e 17, diz que os crentes, eles são santuário de Deus. E o Espírito de Deus habita no povo de Deus.
Deus, irmãos, ele escolheu de forma graciosa para habitar no seu povo. Olha o que João Calvino diz. A presença do Espírito entre o povo é o que faz da igreja o verdadeiro templo. Não o edifício, mas a comunhão dos santos. Isso é importante, irmãos, porque a igreja não é um crente individualmente. Então nunca diga assim, eu sou a igreja. Porque isso, irmãos, não é correto. Não é correto. A igreja é uma comunidade de pessoas remidas que se reúnem para adorar o Senhor. Uma igreja, irmãos, é a comunhão dos santos. E não o crente individualmente. E veja, irmãos, que Deus, o texto diz que ele preferiu Sião para a sua morada. Verso 14, né? Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Então veja, irmãos, Deus, ele escolheu Sião para a sua morada, para o seu descanso. A ideia aqui, irmãos, não é que Deus, ele cansa, e aí ele precisa descansar, porque Deus não cansa. A ideia aqui, irmãos, é que Deus escolheu um lugar específico justamente para reinar. Então, Sião, irmãos, o que tinha lá? O templo, o trono de Deus. E aí, verso 14, irmão, diz que Deus escolheu um lugar para descansar, né? Um repouso. E esse termo aqui, irmãos, né? Um lugar do meu repouso, ele é usado em Números 10, 33, onde Deus buscava, irmãos, um descanso para o seu povo. 1 Reis, capítulo 8, verso 56, vai dizer que Deus providenciou Canaã, né, a terra de Canaã, para dar descanso ao seu povo. Mas é justamente, irmãos, o Senhor que dá descanso ao seu povo. O Senhor, ele procura, né, escolher a Sião, sua morada, para o seu repouso, mas é Ele que dá descanso ao seu povo. Lembra da perspectiva profética? O Senhor, irmãos, Ele dá descanso. Olha o que Hebreus, capítulo 4, verso 9, vai dizer. Porque resta ainda um descanso sabático para o povo de Deus. Pois aquele que entrou no descanso de Deus, também Ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das sua. Então veja, irmãos, que o descanso do sábado é um sinal e sombra de algo maior. O descanso da terra prometida, né, apontava para algo além do físico. Apontava para quem, irmãos? Para Cristo Jesus. Ele não é o nosso verdadeiro descanso definitivo. Ele não mesmo diz isso, né, em Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então veja, meus irmãos, você não terá descanso de sua alma, se não for através de Jesus. Ele, irmãos, é o único que pode nos dar descanso. O descanso que tanto nós almejamos. Mas, veja, irmãos, a bênção não é só Deus habitar com o seu povo, dando descanso. Mas tem mais bênção. Olha o verso 15. Abençoarei com abundância o seu mantimento. E de pão fartarei os teus pobres. Veja, irmãos, que Deus, Ele é generoso. Ele vai cuidar de sua nação. E não é a primeira vez que Ele fala isso, irmãos. Porque em Deuteronômio capítulo 28, Deus descreve as consequências da obediência. Se você obedecer, é bênção do Senhor. Veja que tem Calvino diz, né, que é uma bênção dupla aqui. Terra enriquecida, abençoarei com abundância o seu mantimento. Ou seja, uma terra enriquecida para prover o grão e uma produção multiplicada pelo poder de Deus. Irmãos, veja, infelizmente, né, como nós não vivemos em um contexto agrícola,
nós perdemos de vista a bênção do Senhor sobre a colheita. Porque veja, irmãos, a bênção do Senhor não é somente quando nós temos a comida em nossa casa. Mas a bênção começa antes do alimento chegar em nosso lar, irmãos. Porque é Ele que manda sol, é Ele que manda chuva para abençoar a plantação, é Ele que dá saúde ao agricultor para que ele tenha condições de colher. Então veja, irmãos, a bênção do Senhor é uma bênção abundante. Deus está demonstrando, irmãos, a sua graça do começo ao fim. Ele faz um juramento, Ele cumpre esse juramento, Ele faz morada no meio e dentro do seu povo, derrama bênçãos e mais. Verso 16, Ele responde à oração do seu povo. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. Lembra do verso 9? Vista-se de justiça os teus sacerdotes, exulte os teus fiéis. O verso 16 aqui, irmãos, é Deus respondendo à oração do salmista. De forma muito mais plena, né? Que ele pede por justiça, e que Deus coloca o termo salvação. Dando a ideia de algo muito mais pleno do que o salmista pediu. Porque Deus faz isso, né, irmãos? Ele faz muito mais do que podemos pedir ou pensar. É claro que não é o caso do salmista aqui. Mas quantas vezes, irmãos, a gente não pede algo pequeno ao Senhor em oração? Quantas vezes? E o Senhor responde, nos dando muito mais do que nós pedimos. O Senhor me deu uma bênção muito maior do que eu pedi. Muito maior. Por exemplo, Deus pediu o Senhor um casamento abençoado. Deus me deu a Francela e o Estevão, ó. Muito mais do que eu podia imaginar. De forma graciosa. E a gente às vezes fala, né, de outro filho. Será que o Senhor não vai nos dar ou não? Se o Senhor foi bom ter dado um, porque ele não poderia ter dado nenhum. E aí o verso 17, irmãos, o salmista, né, ele relembra esse juramento, concluindo, né, a renovação e as garantias na vida de Davi. Deus diz, ali farei brotar a força de Davi, preparei uma lâmpada para o meu ungido, cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Irmãos, o Salmo volta, né, à questão do rei Davi, porque a aliança foi com Davi. E aí, irmãos, Deus promete que vai fortalecer Davi. É interessante, irmãos, que esse termozinho força aqui, né, traz a ideia de chifre. Né? Porque chifre, irmãos, na Bíblia, ele traz a ideia de força. Né? Então você não vai usar nos dias de hoje, né? É para você é um chifrudo, né? Ou você é um homem de força. Ele não vai usar mais isso. Mas a ideia mesmo é essa, de Deus, né, fazendo brotar a força de Davi. E aí diz, preparei uma lâmpada. O que seria isso, irmão? Simples. Né? Preparar uma sucessão contínua de rei. Davi sempre teria alguém assentado no trono. É claro que apontando para Jesus. Abra comigo, por favor, Lucas. Lucas capítulo 1, verso 31. Olha o que o evangelista, irmãos, narra. Lucas capítulo 1, verso 31. É por isso que, irmãos, esse salmo, aliás, toda a escritura, né, fala de Jesus. Lucas capítulo 1, verso 31 ao 33. Eis que conceberás e darás luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Veja, irmãos, preparar uma lâmpada, uma sucessão aqui, culmina em Jesus Cristo. Filho.
E aí o verso 18 diz que, olha, cobrirei, né, ou vestirei, poderia ser assim melhor traduzido, porque faz um paralelo com o verso 9 e 16, né? Cobrirei de vexame, ou vestirei de vexame os teus inimigos. Veja, irmãos, que há um grande contraste, né? Deus, por um lado, vai vestir com justiça e salvação o seu povo, e os seus inimigos com vergonha, com vexame. E quando chegamos no Novo Testamento, irmãos, nós vemos que os crentes são vestidos de quê? De Cristo Jesus. Romanos 13, 14, né? Mas revestivos de Jesus, do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Gálatas 3, 27. Porque todos, quanto fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. E Efésios, capítulo 4, verso 24. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então veja, irmãos, ser vestido de Cristo significa exatamente isso, que Deus nos cobre com a justiça de Jesus. Lembra de Adão que pecou? O que foi que o Senhor fez? Matou o animal e o vestiu com peles de animais. Cristo, meus irmãos, é a veste que nos cobre, né, da nossa vergonha espiritual. Veja, irmãos, que quando Deus, ele olha para o crente que está em Jesus, Deus vê Cristo, vê ele coberto com Jesus. É por isso que podemos nos aproximar ao Senhor com confiança, não em nossos méritos, mas nos méritos de Jesus Cristo, aquele que cumpriu e é o filho de Davi. Veja, irmãos, que Deus, ele promete um descendente de Davi que reinaria para sempre. Isaías, capítulo 9, versos 6 e 7. E um filho vos deu, conselheiro, o rei, o Messias, viria para reinar sobre o trono de Davi. E o Novo Testamento vai dizer que é Jesus. Não é outro, irmãos. É Jesus. Mateus 1, né? Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Mateus vai mostrar, irmãos, que Jesus, ele é o herdeiro real do trono de Davi. Ele é o rei prometido. Romanos, né, capítulo 1, verso 3, olha, por respeito ao seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado filho de Deus com poder. Veja que Paulo une as duas naturezas do Redentor, né? Humana, descendente de Davi, e divino, filho de Deus. E Apocalipse 22 vai dizer a mesma coisa, irmãos. Eu, Jesus, né, sou a raiz e a geração de Davi. Porque raiz, irmãos, traz a ideia de que ele precede a Davi, tá? Como Deus eterno. E geração, porque ele é descendente de Davi. Veja, irmãos, que quando nós lemos esse texto, no contexto de peregrinação, é justamente onde nós temos consolo. Porque nós podemos descansar, irmãos, confiantes que o Senhor, ele cumpriu a sua promessa. E hoje nós temos Cristo como nosso rei, que reina de forma absoluta. Mas percebe, irmãos, que no finalzinho ele fala de ser vestido com justiça e salvação, e por outro lado ser vestido com vergonha, vexame. Abra, por favor, o último texto para nós encerrarmos. Olha o que Jesus diz em Mateus 25, irmãos. Mateus 25, verso 31. Mateus 25, 31. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, né, glorioso Rei, e todos os anjos com ele, então se assentará no seu trono de glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Então, todos reunidos diante do tribunal de Cristo, ele em seu reino, em seu trono, ele vai separar só dois grupos, irmãos, ovelhas e cabritos.
Olha agora, pula para o verso 34. Então dirá o rei, né, Cristo, ao que estiver à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Verso 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparados para o diabo e seus anjos. Verso 46. Irão estes, né, os cabritos, que estão à esquerda, para o castigo eterno, e os da direita, porém os justos, né, para a vida eterna. Então veja, irmãos, que no dia do juízo, quando Cristo estiver no seu trono, haverá somente dois povos: justos e injustos, ovelhas e cabritos, né? Vestidos de Cristo e vestidos com vergonha. Um lado, súditos de Jesus, servos de Jesus, e outros, súditos do mundo, do pecado e de Satanás. Aí eu pergunto: a quem você serve? De qual lado você está? Daqueles que crerem em Jesus Cristo e que foram vestidos de Cristo, ou daqueles que não creem em Jesus Cristo? Porque veja, irmãos, não há um meio termo. E a minha oração é exatamente essa, meus irmãos: que o Senhor converta o seu coração, se ainda você não foi convertido. E que o Senhor, ao converter o seu coração, lhe tire do império das trevas e o transporte para o reino do Filho do seu amor. Essa é a minha oração, irmãos. E tenha esse consolo de servir aquele que é o único rei e que reina para todos sempre. Amém.